Vocês estão aí? Ah, tá bom. Eu estava lendo uma revista em quadrinhos aqui e, bom, na verdade, eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Nossa mini aula de hoje é sobre quadrinhos. Aliás, sobre um aspecto específico. A gente fica debatendo muito sobre regulamentações que devem proteger consumidores, que são burrinhos, são hipossuficientes, têm racionalidade limitada, enfim, todo esse pessoal que desde antes de Cristo tem essas características, vem fazendo o que vem fazendo esse tempo todo, regulado por pessoas que também têm as mesmas características. E, bom, como disse o Douglas Adams no Mochileiro das Galáxias, é um planeta engraçado no qual o sujeito vem, fala pra gente amar uns aos outros, pra gente olhar os lírios do campo, e eles mandam matar ele, numa cruz. Né? Muito bem. Então, vamos pegar um debate que existia aqui, tá, lá na época, mais ou menos 1939, então logo no início da Segunda Guerra, que está nesse livro muito bom, chamado A Guerra dos Gibis. Vocês já viram que eu faço propaganda de livro aqui de graça, para muitos autores. O livro não é nenhum lançamento, mas enfim. Vou ler um trecho dele aqui para a gente fazer a reflexão. No Brasil, os primeiros inimigos declarados dos quadrinhos foram os padres, que importaram da Itália a tese de que os cómics americanos, abre aspas, desnacionalizavam as crianças, fecha aspas. Como muitos eram imigrantes italianos, eles acompanhavam preocupadamente, pelos jornais que assinavam, o esforço dos educadores para banir do território italiano os quadrinhos americanos. Havia por trás dessa discussão a ideologia fascista difundida pelo Ministério Popular da Cultura do ditador Benito Mussolini. Um estudo do Ministério concluíra que os quadrinhos importados dos Estados Unidos escondiam mensagens subliminares, bem menos inocentes do que os pais podiam imaginar. Constituíam uma, abre aspas, maneira nociva de desculturalização do povo italiano, fecha aspas, porque funcionavam como, abre aspas de novo, agentes de imposição de padrões e gostos, fecha aspas, e, abre aspas, meio disfarçado para a americanização do mundo, fecha aspas. Está aqui, página 7778. Divertido, né? Se a gente pensar nos dias de hoje, a gente tem vários debates sobre o perigo do PlayStation 2, de como que o cinema estrangeiro desnacionaliza as pessoas. Eu nunca vi uma pessoa ser pensada como objeto, igual nesta frase, desnacionalizar as crianças. Que raios quer dizer isso? Não quer dizer nada. Uma criança brasileira, essencialmente, é o quê? A gente já discutiu isso em outra aula sobre cultura, muito rapidamente, e eu não vou retomar esse tema aqui não. Mas eu queria que você fizesse esse exercício. Existe um país, no caso lá a Itália, né? No Brasil não vai ser muito diferente, mas essa história fica para outro dia, ou para quem quiser ler o livro, ok? Mas existe um país, existe um monte de burocratas no governo que tem um nome engraçado, né? Ministério Popular da Cultura do país, sei lá o que, da Itália. E estes caras resolvem, né, ou estudam, sei lá como é que eles estudam isso, né? A ciência é um negócio tão cheio de incerteza, mas enfim, os caras do governo sempre dão um jeito, né, de chegar a conclusões muito fortes. Né? No caso do pessoal italiano, os aliados de Benito Mussolini, né? A conclusão é que os quadrinhos estrangeiros são uma tentativa de um outro país de dominar o mundo, de exportar valores culturais e dominar e tal. Tudo bem, né? E aí o quadrinho, se você seguir a discussão nesse livro, o quadrinho ele passa aqui no Brasil a ser discutido também dentro do contexto político da época. Tentativa de repressão, de censura, gente achando que ler quadrinho fazia o sujeito, vamos dizer assim, né, ir para o banheiro fazer coisas que ele geralmente faz na adolescência, né? E que isso é pecado, vai ficar cego, vai crescer cabelo na mão se ler quadrinho, mas se ler o Guarani ou se ler um Inferno de Dante, isso não acontece. Né? Se ler, sei lá,
qualquer livro clássico da literatura que tem uma cenazinha de sexo, isso não é um problema. Está na cara que é muito difícil a gente estabelecer padrões. Existem consumidores que querem comprar o que lhes agrada. O menino vai lá na banca, vê um Homem-Aranha, um Superman, um Homem de Ferro, uma Mônica, ou esse quadrinho divertido aqui, Dr. Slump. Né? Infelizmente está esgotado, então é uma propaganda só para o pessoal que vai para sebo comprar livro e revista antiga. Ele chega lá, ele tem dinheiro no bolso, ele tem suas peculiaridades culturais, e assim por diante, e vai comprar a revistinha. Chega em casa, se existe pai e mãe tomando conta, pai e mãe vão olhar a revistinha, vão tentar ver se ele deve ler ou não. Enfim, cada pai e cada mãe sabe o que é melhor para ele. Né? Vamos dizer, o papai Karl Marx, né, a mamãe Karl Marx vão dizer para o menino para não ler o Tio Patinhas. Né? O papai Walt Disney, a mamãe Walt Disney vão dizer para o menino não ficar lendo, sei lá, não sei nem que quadrinho interessante tem no mundo soviético daquela época. Mas enfim, né? Cada pai educa seu filho do seu jeito, né? E isso é mais ou menos uma expressão que a gente traz para dentro da microeconomia, para estudar, né? Dentro da teoria do consumidor. Né? Eu já falei sobre isso rapidinho aqui na outra aula. Existe economia positiva e economia normativa. Normativa é como eu acho que deve ser o mundo. Isso não se estuda, isso você pensa. Seu pai te ensinou a pensar de um jeito, você aprendeu na escola outras besteiras, e aí você acha que o mundo deve ser azul ou verde. Né? Eu acho que deve ser vermelho ou branco, né? Ou verde, amarelo, qualquer cor de bandeira que você quiser combinar. Mas o fato é, a gente pega, tá, essa cabeça do menino, cabeça do pai, enfim, essas preferências, e a gente imagina que sejam elas quais forem, tá, o sujeito quer atingir a melhor satisfação possível, né, dentro das restrições que ela tem. Restrições essas que têm a ver com o quanto de renda que ela tem, né, quais são os preços para comprar, né, qual o preço desse livro aqui, o preço daquela revista que eu mostrei aqui agora há pouco. Né? Isso é a teoria do consumidor. Aí algumas pessoas falam, mas isso aí é muito complicado porque hoje em dia a propaganda é poderosa, malvada, hipnotiza. Se você pegar aqui os burocratas do regime fascista italiano, eles estão dizendo a mesma coisa na época. Com a mesma tecnologia da época, alguns psicólogos diziam que menino lia quadrinhos, sabe o que ele fazia? Crime. O sujeito virava criminoso. Né? Bom, essa é a conclusão de um psicólogo lá, que ficou muito famoso nos Estados Unidos lá nos anos 50. Você acha realmente que esse sujeito aqui é um criminoso assassino que leu quadrinhos? Você, que lê a Turma da Mônica, vai virar um bandidão? E aí, passa essa discussão para hoje. Né? Pessoas querem regular o que você quer ler, né? Querem que o cinema tenha um conteúdo nacional forte para não desnacionalizar o indivíduo. Né? Eles querem que no horário nobre tenha isso, tenha aquilo, né? Que você não possa ver tal filme, tal quadrinho. A que interesses você está servindo? Se você lê o livrinho da Guerra dos Gibis, do Gonçalo Júnior, não sei quem é o autor, você vai descobrir que os interesses são interesses muito, muito mundanos. Tem a ver com lucratividade, concorrência, várias empresas tentando vender revista em quadrinho, né? Alguns padres preocupados com o seu mercado também, porque estão perdendo o menino para Homem-Aranha e Batman, e Namor, o Príncipe Submarino, ou os Quatro Fantásticos. Né? Todos esses heróis bacanas aí, né? Com muito sangue, violência, sei lá o que, incêndio, mas que, enfim, tá? Eu duvido que gerem criminosos, assim como eu duvido que um videogame gera bandidos, né? E, no final das contas, né, a teoria econômica, né, do consumidor tentaria explicar, tá, como o sujeito atinge a maior satisfação usando esses bens. Do ponto de vista, não da teoria do consumidor, mas da teoria da escolha pública, public choice, ou da economia política positiva, a gente pode usar esse exemplo para explicar o surgimento de regulamentações. Raramente a gente pode pensar que as regulações que o governo faz, essas ofertas de política pública, são, né, uma coincidência incrível, né, por uma coincidência incrível, as mesmas que todos os consumidores querem. Até porque o papai Karl Marx e o papai Walt Disney, a gente já conversou, são pessoas diferentes. Então a demanda de política pública e a oferta de política pública são coisas diferentes. É um mercado complicado de estudar, né?
E eu acho que dificilmente a gente vai dizer que ler Homem-Aranha é realmente um crime, uma influência terrível que deve ser banida da sociedade, né? E o menino deveria ler só livrinhos de história exaltando um ditador qualquer, né? Lembro a vocês que Solano Lopes, ditador paraguaio, né, ganhou uma imagem muito benigna, bondosa e fantasiosa, mítica e mentirosa, tá? A partir de alguns revisionismos de historiadores lá no Paraguai. E quem mais adorou pegar, difundir essa imagem foi o ditador Stroessner, né? Por que ele fez isso? Olha os interesses. A demanda política da sociedade era por uma imagem de um ditador caudilho. Ou será que Stroessner tinha outros interesses? Bom, então, em resumo, nós falamos aqui um pouquinho de revista em quadrinho, escolha do consumidor e um pouco de política pública. Só para a gente introduzir alguns problemas que depois a gente vai tratar de volta com a mesma discussão de instituições formais e informais que a gente falou. E bom, já está tarde, eu acho que eu vou parar e vou continuar lendo a minha revistinha aqui, tá ok? Pense um pouquinho em economia, tá? Em história econômica que eu vou me divertir. Até mais.